Gravando. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do PrismaCast. O PrismaCast é um podcast desenvolvido pela equipe de extensão aqui do Projeto Prisma da Universidade Estadual de Santa Cruz. E nesse episódio vamos conhecer uma doutoranda e mestra em letras que vem desenvolvendo pesquisas no campo das escritas de si de autoras transvestigêneres brasileiras contemporâneas. Licenciada em Letras, Português e Espanhol e suas respectivas literaturas aqui na Universidade Estadual de Santa Cruz, também é membro do LIDES, Grupo de Pesquisa de Linguagens e Desconstrução. E além disso, atua principalmente nos temas literatura e dissidências sexuais e de gênero, teoria queer, subjetividade e escritas de si, transgeneridades, travestilidades, desconstrução e linguagem e estratégias de subjetivação. Atualmente está se dedicando à sua tese de doutorado, Autobichar Grafias, quando dizer e, u é transtornar o sistema. Eu sou o Brian Ferreira e nossa convidada de hoje é a Thalys. E eu sou Dri Carvalho e gostaria de agradecer novamente a sua participação e deixar esse espaço aberto para você se apresentar, falar com nossa audiência. Olá, queridos. Olá a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Agradeço de antemão pelo convite. Eu recebi com muita alegria por estar nesses canais de comunicação e por, de certa forma, apresentar um pouco da minha pesquisa, de quem eu sou, da minha corpa, até porque elas estão entrelaçadas nessa coisa que eu estou chamando de tese, né? Mas, como toda autobiografia começa por um nome, né? Meu nome é Thalys Pereira, Talismã, né? Tem uma dupla grafia, talvez porque eu gostaria de ser uma Fernanda Pessoa drag queen, mas estou tentando, né? Eu sou uma bicha travesti, negra, macumbeira, de cidade do interior, né? Eu venho de uma cidade chamada Jussari, que é do litoral sul da Bahia, né? E estou nesse percurso, né? Também escrevo algumas coisinhas, sou uma poetinha, também gosto de cantar, estou lançando a minha carreira de cantora de banheiro, né? E nessa intersecção entre o canto, a música, a poesia, a palavra, a literatura, é quem me faço, é quem sou, mas também quem me desconhece, quem me desconcerta, quem me remonta, mas o que sou é a soma disso tudo, né? Nenhuma parte melhor do que a outra, mas todas somando nesse encontro. E que a gente se encontre, que você de casa também se encontre com a gente possa bater esse papo super divertido, mas também super sensível. Então, axé e que Xer nos abençoe. Amém. E para começar, conta pra gente um pouquinho da sua tese de doutorado, como está sendo o processo, dificuldades, sobre o que ela é em si. Conta um pouquinho. Como diria Linda, eu vou começar com Linda Quebrada, porque eu acho que a Linda Quebrada é genial. Ela tem um verso de uma música chamada Tá Tudo Surto, Tudo Certo, né? Eu acho que define muito bem esse processo de tese, né? Mas escrever uma tese é um parto complicado, como escrever, né, qualquer coisa já é um parto complicado, né? Mas estar nesse processo, nesse local, né, de desenvolver uma tese de doutorado, né, fazer um doutorado para corpos dissidentes, é um espaço onde às vezes a gente se cobra muito mais, porque a gente estar nesses espaços faz com que a gente dê mais, e sempre é assim nas nossas vidas. A gente não tem o dom ou o privilégio da mediocridade, né? A gente precisa sempre entregar mais. E, de certa maneira, isso acaba nos subjetivando num lugar que é uma autocobrança excessiva e que é danosa, justamente porque, ao lidar com a produção de conhecimento, com a escrita de um trabalho, você meio que rouba de si a possibilidade do erro, ou você tem medo de fracassar, ou no momento que você está lá desenvolvendo, vem muitos receios, né? Ai, será que eu vou dar conta? Será que isso é elegível a uma tese? Será que isso está bom? Será que isso tem qualidade, né? Então, a todo momento você concorre com essas vozes no momento em que você efetua esse trabalho. E especificamente, falar desse trabalho é também falar do meu momento de transição de gênero. Ela acontece os dois ao mesmo tempo, né? A elaboração deste trabalho, a elaboração da minha corpo enquanto trabalho, elas confluem nesse trabalho. Tanto é que eu, nessa tese, eu estou subvertendo o gênero tese, porque eu trago também um pouco da minha história, mesclada com a história das outras autoras, mesclada com o desenvolvimento teórico. Então, a minha própria corpa é a minha tese,
né? Uhum. Não há uma separação entre essas duas dimensões. E eu não quis que fosse diferente, né? Porque eu não entro nesse espaço para reafirmar a hegemonia, né? E isso me custou bastante aprender. Aprender que com essas outras maneiras de propor o conhecimento, essas outras maneiras de habitar a academia, sendo a corpo dissidente, a gente leva a reboque outras maneiras de ver o mundo, né? Outras perspectivas, outras formas de conceber este mundo, né? E eu acho que estou nesse espaço. Esse trabalho tem me levado a dores, a grandes dores, mas também a grandes delícias, né? Que foi justamente essa minha assunção, né, do que sou, não que isso esteja terminado, porque é sempre um Uhum. processo, assim como o trabalho, assim como o corpo. São processos que nunca terminam de fato, mas a beleza está no caminho. E às vezes a gente não olha muito bem o caminho porque a gente está focado no produto, né? E eu tô aprendendo isso, a não focar no produto, mas você precisa ver o que você constrói no processo, porque isso às vezes é muito superior ao que você entrega como um produto final, né? E aí eu estou vencendo bloqueios, né? Essa coisa da transição de gênero junto com a escrita me trouxe esse lugar de bloqueio, mas também foi um momento de me perceber o que é que esse silêncio queria dizer. Se antes eu entendi o bloqueio como uma postura de improdutividade, na terapia, claro que a gente precisa fazer, eu fui provocada a pensar o bloqueio como uma produção. Esse silêncio quer dizer algo. Uhum. Quando o seu corpo não produz, o que que seu corpo quer dizer, né? E para finalizar, eu acho que o que mais me deixa chocada nesse processo de descoberta foi descobrir que eu, durante toda a minha graduação e parte do mestrado, eu era aquela pessoa que, foda-se os problemas, eu vou varrer para debaixo do tapete e vou entregar meus trabalhos no prazo, né? Mas chegou no momento no doutorado que eu já não conseguia fazer isso. E aí eu me desesperei. Porque, puxa, eu não estou mais no lugar de produtividade, ou seja, eu preciso redescobrir de onde o que que é produtividade, de onde vem a minha produtividade, porque isso não era saudável, por suposto, você ficar varrendo as Uhum. coisas para debaixo do tapete, um dia isso vai ficar cheio demais e você vai precisar se haver tanto com os demônios, tanto com os fantasmas, você vai precisar enfrentar tudo isso. E a escrita vem do corpo. E eu penei a descobrir isso porque literalmente eu estava falando. Porque eu falo isso. Escrever que o trabalho vem do corpo é fácil. Constatar que o trabalho vem do corpo, aí é que está o problema. Porque às vezes ele vai ter um tempo, o trabalho vai ter outro. E a gente fica no meio aí nessa loucura tentando dar conta ou não dar conta. Mas eu tô nesse espaço, né? O corpo, a escrita, meu trabalho vem da minha corpa, né? Como eu cravo. E tudo que vem dela como uma página é o que eu preciso celebrar e me acolher nesses processos. Mesmo que venha o Uhum. silêncio, mesmo que venha o bloqueio, eu preciso estar nesse espaço acolhendo os meus processos e entendendo que isso é poiesis, ou seja, é criação também, né? Você comentou sobre autobiografias, falar sobre a sua corpa e também de outras autoras. Explica pra gente um pouquinho, conta pra gente, na verdade, como você faz para encontrar referencial teórico que também sustente a sua tese de doutorado, porque além de estar subvertendo para algo particular, também tem toda essa busca de referencial teórico que é muito complicado no Brasil quando são assuntos dissidentes da grande hegemonia. Essa questão é muito importante quando a gente está falando de produção de conhecimento contra-hegemônico, né? As fontes, quem é que está produzindo, e às vezes, a depender da sua área, você vai encontrar muita dificuldade, né? Seja porque em algumas áreas isso vai estar prioritariamente em outro idioma, como a língua inglesa, né? Então isso meio que nos força e nos empurra a aprender a língua para a gente se atualizar, né, dos conteúdos da área, mas também seja porque esse conhecimento não tem uma circularidade tão grande ainda. Então custa mais chegar para a gente, né? Mas o que me ajudou, né, a pensar nesse lugar de repertório teórico crítico foi também ir em eventos, me inscrever em cursos online, conhecer essas outras autoras, né? No Brasil, a gente tem uma produção muito expressiva de autoras transvestigêneres, né? E elas têm produzido coisas muito incríveis, né? Que
infelizmente, a gente poderia até conhecer mais, né? Mas o bloqueio é justamente essa. Quem é que pensa a travesti como produtora de teoria ou produtora intelectual, né? Mas mesmo assim, né, essas travestis intelectuais, como vai dizer a Sofia Faveiro, elas estão aí escrevendo, produzindo e estão produzindo um conhecimento que é de ponta, e é uma ponta de futuro, né? Então, o que me ajudou também foi a construir e conhecer isso para fora também dos círculos hegemônicos, através de seminários, de cursos online, e aí a gente vai pegando referência de grupos de estudo também. Então, eu acho muito importante, né, que a gente monte esse network, porque a gente meio que precisa produzir, né, teoria, mas também a gente precisa elaborar a circulação, né? Quem é que consome? A gente precisa consumir, porque quem é que vai consumir a norma cis heterossexual? Não vai. Então a gente precisa se inserir nesses meios de circulação, de produção e fazer com que isso chegue a cada vez mais gente, mais públicos e que a gente consuma essa produção para que a gente também tenha maneiras, né, de implementar outras maneiras de ser, existir e estar no mundo. E a gente não faz isso se a gente fica viciado nessa história única, nessa única maneira de produzir o conhecimento, nessa única maneira de entender o corpo, as existências. Nós sabemos que o que nos habita ao redor é a pluralidade. Então, alguma coisa não se encaixa quando, diante de toda essa pluralidade, a gente ainda tem maneiras muito monológicas, ou seja, únicas de entender esses processos, né? Então, a minha grande salvação foi justamente percorrer esses circuitos, né, alternativos, muitas das vezes, né? Tem algumas revistas também científicas que estão surgindo, que são novas, como a Periódicos e tantas outras, que também já se especializam nessa produção, né, queer contra-canônica. E é sempre bom a gente dando uma olhadinha ali para fortalecer esses rolês também, e também a gente começar a ler e a consumir essas outras epistemologias que fazem tanta urgência e tanta necessidade no nosso mundo. Na sua tese, você fala sobre escritas de si e de outras pessoas. Você considera essa escrita uma forma de resistência também? Se sim, como que isso se dá? Sem sombra de dúvida, mas não só resistência, né? Primeiro que a gente precisa entender que esse lugar de autoria, quando a gente vai olhar a história, a literatura brasileira e tudo mais, é um local onde há uma predominância masculina, né? Simbolicamente masculina, né? Porque quem é que poderia ser autor, né? Um homem branco, né, burguês, né, ele está nesse espaço de autoria durante muito tempo, né? E quando a gente, por exemplo, pergunta a alguém uma imagem de um escritor, né? Provavelmente vai aparecer a imagem de um homem, né? Então, esse lugar de autoria, quando a gente olha a história do Brasil, também está o lugar do próprio sujeito. A gente pensa o lugar do sujeito, o lugar do cidadão, o lugar da autoria. Esses locais, eles estão assim num ponto onde eles não são distribuídos universalmente, né? Quem é autor, quem é sujeito, quem é cidadão, não são todos, né? Primeiro que a gente precisa acabar com isso de que todos somos humanos, né? Porque a materialidade da nossa realidade está dizendo o contrário, né? E desse mesmo espaço é o lugar de uma autoria transvestigênero. Porque quando uma travesti fala, eu sou uma escritora travesti, ela já está quebrando aí alguns imaginários. Veja-se bem, se ainda hoje a gente não suporta ver uma travesti no meio, à plena luz do dia, ou trabalhando, porque o nosso imaginário direciona a gente a olhar esses corpos para as esquinas, para a noite, para a prostituição, para a criminalidade. Quando uma travesti se assume eu sou travesti, isso já causa um rebuliço no plano do público, né? Porque isso já choca, né? Meu Deus, uma travesti falando que é travesti à luz do dia, meu Deus, chamei a polícia. E quando ela se assume, eu sou uma escritora travesti, ela já está rasurando aí todas essas categorias, pelo menos a categoria de sujeito e a categoria de autor,
né? Porque quando a escritora travesti ela lança a mão desse recurso de escrita de si, ela não tá só fazendo resistência, ela tá criando no mundo uma possibilidade dela existir. Por quê? Dentro do sistema, e o que é o sistema? O sistema com C e S, né? Esse sistema diz que os corpos, né? Há uma normalidade de corpos, onde você precisa, se você nasceu com um pênis, você tem uma obrigação social em ser homem, então você é um macho, e em ser heterossexual, e você precisa corresponder a isso. A sua identidade de gênero precisa ser homem. Ah, você nasceu com uma pepeca, então você tem uma obrigação ontológica e social de que você precisa ser uma mulher cis e heterossexual. Nem pense em ser lésbica e muito menos trans, tá? Isso é compulsório. O que significa ser compulsório? Porque todo mundo pensa que todo mundo que vai sair da barriga da mãe seja cis, seja hétero, né? Uhum. Por exemplo, os cafoníssimos chás de bebê, né? Quando você dispara, quando a sociedade chega para a barriga e diz é um menino, é como se estivesse selando um destino ali. Ou seja, a gente vai dizer, se é menina, a gente vai dar um caminhão, um trator de guerra, a gente vai dar, vai pintar o quarto de azul, ele vai jogar bola, né? Nem pensar que ele vai fazer balé, nem pensar que ele vai usar rosa, isso não pode, né? Mas nasceu menina, jamais vai sentar de perna aberta, não pode jogar com os meninos na rua, não pode ser macho e fêmea. Então, esses protocolos de leitura vão dizer justamente isso, vão selar um destino social para você. E quando isso não acontece? A resposta da sociedade é violência. E quando o menino começa a querer brincar de boneca, por exemplo, lá vai o pai dizer, tá virando viadinho agora, porra, tá brincando de boneca? Ou quando a menina joga futebol, tá dando pra sapatona, né? Mesmo que eles não sejam efetivamente. Mas o que quero dizer é que essa sociedade que impõe a você, desde o nascimento, um destino, né, que é ser homem e ser mulher cis hétero, destina outros destinos para esses corpos que não se adequam, né? E a gente já sabe que esse destino passa pelo lado da violência e passa pelo lado da dor, porque é como se esses corpos não existissem para essa normalidade. E quando uma travesti ela assume a sua existência, ela fere, ela abala essa norma. Porque essa norma, que ela quer se passar natural, ela não é natural, ela é também construída, ela está nesse jogo que é cultural, que é simbólico, que é político, que é ideológico, né? Ela não é natural. A travesti, ela ameaça a naturalidade, que é fingida, de todo esse sistema. E quando ela escreve sobre si, é como se ela estivesse reivindicando uma categoria de sujeito que não foi feita para ela. Como não foi feita para os corpos negros também, igualmente, né? Então, quando essa travesti ela vai escrever sobre si, ela está como se inventando essa própria possibilidade de ser, porque lhe é negada. Ela só pode ser na esquina, na rua, né? Mas quando ela ousa a luz do dia a escrever sobre si, ela está fazendo um movimento de resistência, mas um movimento de poieses, de criação. Ela está criando uma possibilidade de ser no mundo que diz que ela não pode ser. Então, é um duplo gesto. É um gesto de resistir a essa violência, mas a travesti, ela habita as ruínas desse mundo. E é nas ruínas desse mundo que ela se faz corpa, que ela se incorpora. E é através dessas escritas, que é uma escrita que no momento que ela está escrevendo, ela se apresenta a ela mesma. Então, essa possibilidade de me fazer também ser ouvida, porque eu estou me escrevendo. Numa sociedade onde essas vozes não são ouvidas, né? É essa possibilidade que parece solitária, de quando esse ato de que eu estou escrevendo sobre mim, eu estou me apresentando a mim mesma também. Porque é um ato performático, né? Eu me faço no momento em que me escrevo. E essas escritas dessas autoras, elas estão nesse espaço, elas estão resistindo, mas elas também estão criando, elas estão trazendo todo o poder de uma poiesis e inventando mundos possíveis num mundo que diz que elas são corpos impossíveis. Então, muito mais que resistência, elas trazem toda a potência de uma poesia
de criar-se e criar outros mundos possíveis, outras relações possíveis e outras maneiras da gente ser e habitar nisso tudo que a gente chama de sociedade, né? De realidade, né? E com todos esses atravessamentos que a gente já conhece. Então, dada a sua formação, você lecionou em turmas do Fundamental 2 e turmas do ensino médio. Então, conta pra gente como era a sua abordagem para trazer essas temáticas e como era a recepção desses estudantes também. Falar, né, na escola básica sobre esses temas, a gente sabe que a nível nacional a gente enfrenta uma verdadeira caça às bruxas, né? Em dada a quantidade de projetos de leis, por exemplo, que querem proibir, né, essas perspectivas de gênero e sexualidade no currículo, né? Então a gente vê que ainda o debate no nosso país é muito insípido quando a gente fala de gênero e de sexualidade, né? Então, o professor que vai para a escola básica, ele vai enfrentar justamente essas investidas, ele não está salvo, né? E quem dera que a gente tivesse um ambiente muito mais tranquilo, né, para exercício de docência. Veja os últimos históricos, né, desses ataques às escolas, enfim, né? A gente vive num momento muito delicado, né? Mas que não começou de hoje, né? E aí a gente precisa entender um pouco o que a gente mexer no currículo, o que é o currículo e por que é importante a gente falar de gênero e sexualidade no currículo, né? A minha experiência, né, ao tentar pensar, né, esse currículo, a diversidade, primeiro, inevitavelmente, quem é professor e está nesse lugar da dissidência vai lembrar automaticamente do seu passado, né, de quem foi na escola, das violências que sofreu, de como, por exemplo, do não acolhimento. Então, toda essa experiência ela volta pra gente no momento em que a gente entra numa sala de aula, porque a gente vive o fantasma duas vezes, né? A gente estava lá enquanto aluno, estudante, a gente volta enquanto professor. E a gente revive também o fantasma duas vezes, né? Mas a minha preocupação e o que sempre me passou pela cabeça foi: será que a escola ela realmente prevê que os seus alunos possam ser gays, lésbicas, trans? Eu tenho minhas dúvidas. Tanto por conversas de bastidores, né? As salas dos professores às vezes eram uma tortura, né? Porque sempre tinham aqueles comentários, né? Sempre tinha aquele aluno, né, que era já apontado, né, como gay, e aí você tinha comentários: ah, fulano tá dando pra ruim, o comportamento dele é esse porque ele é tal coisa, porque é viado ou sapatão, tá dando pra ruim, dentro das salas dos professores. Então você começa a pensar: bom, essa escola eu acho que ela não está prevendo que os seus alunos possam ser gays, lésbicas, trans, né, não binários, enfim. Essa escola acha que está educando só alunos cis héteros, porque essa é a norma, né? E só lembrando lá do Alto Sé, as escolas são aparelhos ideológicos do Estado, né? Então, de certa maneira, o campo da escola é o campo de tensão entre a hegemonia, né, entre esse pensamento hegemônico e entre o que a gente propõe contra a hegemonia. Sempre é uma batalha, né? Ainda mais quando a gente fala de currículo, né? Então, eu sinto que a escola ela precisa se repensar em relação ao sujeito que ele educa, porque isso não é uma obviedade. A gente precisa sempre se perguntar qual sujeito a escola está educando. Para que a escola educa? Para quem a escola está educando? E com quais ideologias ela está comprometida? Porque essa história de educação ideológica é uma balela, né? Tudo na escola é ideológico e é político, né? E a gente precisa depurar, né, de onde vem, quais são as motivações que constroem um currículo, que constroem as políticas públicas educacionais. A gente precisa o tempo todo estar voltando nisso, porque é necessário a gente refletir justamente qual o sujeito que a escola tem educado. E é por isso que a gente tem essas ofensivas antigênero, é por isso que a gente está passando o que a gente está passando, é por isso que lá, né, em 2012, se eu não me engano, no governo Dilma Rousseff, a gente não aprovou, né, os cadernos Brasil Sem Homofobia,
né? E, de certa maneira, a gente colhe os resultados disso, né? Porque a gente vive num momento no país em que grandes pautas estão sequestradas e quem está colocando isso na opinião pública, infelizmente, é a direita, a extrema-direita e as igrejas neopentecostais. Então, a gente tem um efeito muito negativo de como isso constrói o debate público sobre essas pautas. A gente não tem conseguido muito sair nem do pânico moral, nem dos espantalhos, né? A gente não tem conseguido sair muito da mamadeira de piroca, do banheiro unissex, dessas coisas escabrosas que aparecem, mas que elas têm a sua efetividade, elas continuam operando efeitos, justamente porque o debate, o campo público da opinião está empobrecida, a educação não pode fazer, porque vem vereador, vem senador, vem não sei o quê, e quem é que vai fazer de fato isso, né? Então a gente precisa pensar nessa questão, a quem a escola tem educado e qual é o nosso papel, né? A escola, ela está percebendo, ela já percebeu que os sujeitos que entram nela são sujeitos múltiplos, plurais, o currículo acompanha essa pluralidade desses sujeitos, são grandes questões que a gente tem que enfrentar no solo da escola, no solo das políticas, no solo do currículo, e que cada vez mais a gente precisa empurrar mesmo e não permitir que esse avanço conservador se estabeleçam no campo da escola. É uma perda muito grande, muito sensível, e que eu acho que a gente ainda tem muito chão aí para a gente perceber que a escola é o chão da alteridade. Agora a gente vai mudar um pouco de temática, assim, para falar melhor sobre suas referências literárias, sua relação com a literatura no geral. Assim, é uma coisa que vem desde pequeno, você já lia muitos livros, ou foi algo que foi construído, você foi criando essa paixão, e quais são as suas maiores referências na literatura? Então, essa coisa, eu vou usar um clichê, tá? Vou me permitir usar um clichê, embora clichê, mas verdadeiro, né? Mas esse lugar da literatura, ele me salvou a minha vida, né? Porque desde muito pequena, né? Quando eu começo a ler, eu já tenho esse encantamento pelos livros, né? E aí, eu lembro que tinha uma biblioteca pública lá na minha cidade, Jussari, e eu toda noite estava naquela biblioteca, ratíssima de biblioteca, né? Eu já cheguei a ganhar prêmios, porque a gente assinava um livro lá, e aí eles premiavam, né, ex-alunos que mais, né, tinham entradas, né? E eu já ganhei mais de uma vez, inclusive, né? E aí eu me lembro que eu ainda tenho esse grande fascínio pelo livro enquanto um objeto, né? Eu acho que é um objeto sagrado, né? E muitas vezes eu só entrava lá na biblioteca para ficar alisando a lombada. Não sei se vocês fazem isso, né? Alisando a lombada, sentindo a textura, organizando ali, ou desorganizando, pelo pavor das pessoas que trabalhavam na biblioteca. Mas na minha cabeça eu estava organizando e esse era o que importava. Mas eu olhava aquele ambiente como um ambiente muito sagrado mesmo, de tanto conhecimento, de tanta coisa que tinha ali, né? Então, para mim, a literatura e a leitura, elas vieram nesse espaço onde respondiam pelo esse desencaixe, né? Aquela sensação de você despertencer. Mesmo que a gente saiba dar nome agora, na infância eu não sabia nada disso, né? Eu só sentia essa sensação de que eu não me encaixava em nenhum grupo social, ou eu me sentia descolada, enfim, né? E a literatura, ela me encontra nesse espaço de acolher, de me acolher, né? Nesse meu desencontro, nesse meu desconcerto, né? E aí, especificamente falando da poesia, a poesia me salva mais uma vez, né? A primeira vez que eu li poesia, ou que escrevi uma poesia, eu nem sabia que era, né? Mas foi uma professora de português lá na minha sexta série, que me disse: mas você escreve poesia, né? Que ela levou a atividade da gente escrever uma poesia. Eu escrevi lá só para cumprir, né, tarefa. E ela gostou tanto da minha poesia que ela colocou, né, no portfólio do estágio dela. Eu fiquei toda besta. Eu falei: gente, olha, meu Deus. E aí foi ela que me entregou essa coisa de que eu poderia escrever também, né? E desde então, né, a poesia, ela tem sido esse meu espaço de muita coisa, né? A poesia, eu digo que a poesia, para mim, ela vem naquele ambiente onde a gente nem sempre pode dar nome, ou nem sempre a gente entende. Para mim, a poesia, ela tem esse mistério.
da gente falar, e nem sempre essa fala ou esta palavra ela tem um entendimento pronto, rápido. Às vezes ela resiste, né? Às vezes ela nos estapeia. Às vezes essa palavra ela nos rouba o chão. E eu gosto dessa sensação, né? Eu gosto desse espaço de angústia, né? E muitas vezes a poesia me salva no momento em que eu preciso enfrentar grandes fantasmas ou grandes demônios, né? E às vezes eu escrevo coisas que não são para publicar, mas é realmente para enfrentar essas questões, né? E eu gosto de um poder da poesia que eu brinco muito com os meus alunos também, né? Que eu levo a poesia, né? E aí eles falam, eu achei bonito, mas não entendi. Aí eu digo, poesia é isso, né? Poesia é você ler uma coisa e nem sempre você vai extrair 100% de um entendimento daquilo. Mas o que pode chegar antes é o afeto. Você pode dizer, não gostei. Enfim, me senti feliz. Me trouxe angústia. Mas eu não entendi. Aí a gente já tem um começo. A poesia já te fisgou. Porque a poesia é justamente isso. Ela trabalha com essa capacidade do indizível, do impossível de se dizer. Né? Com o possível e o impossível de dizer. E para mim, isso é o que me movimenta, o que move a minha vida. Né? Não saber das todas as coisas. Mas é sempre aquilo que resta, mas é aquilo que eu não sei ainda nomear. E tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente ainda não sabe dar nome. E eu não fugi disso. A poesia me leva não a enfrentar o desconhecido ou o selvagem, que é não conhecer, mas a ficar nesse espaço de que é possível criar e não saber o sentido de tudo ao mesmo tempo. E isso eu apliquei para minha vida, né? Eu também não quero fazer sentido o tempo todo. Às vezes eu não quero fazer. A última coisa que eu quero é fazer sentido, né? Às vezes eu publico alguns twitters com as poesias das pessoas. O que você quis dizer? Eu falei, meu bem, nem eu sei. Eu só soltei no mundo e aí se você saber alguma coisa, me fala depois, porque nem eu sei. E eu também não quero estar o tempo todo nesse lugar de fazer sentido. Às vezes eu quero lamber os meus desconhecimentos. Eu quero me desconhecer muito mais que me conhecer. Eu acho um pouco limitante essa coisa de que, eu me conheço bem. Será mesmo? Que você não está denegando uma porrada de coisas aí dentro? Porque a gente desconhece muito mais do que a gente sabe de nós mesmos. Será que se conhece em todas as situações? Será que você está abrindo todas as suas caixinhas de Pandora mesmo? É aí que está o pulo do gato. E aí a poesia me traz isso. A oportunidade de ser muitas, ser desconhecida, ser várias, brincar com tudo isso e nunca sair desse espaço. Eu sempre posso desconhecer uma porrada de coisas e isso vai me impulsionar a sempre brincar, a jogar com todos esses impossíveis. Então, agora, retomando o seu doutorado, a sua tese, o que se passa na cabeça de Thalys para o futuro? O que vem depois do doutorado, desse parto tão difícil que é parir uma tese? Essa coisa do futuro, a gente lê de uma outra forma, né? Dada a urgência que a gente tem, a nossa baixa expectativa de vida, eu acho que o futuro é já um hoje, né? A gente trabalha com com uma noção de futuro que é a noção de uma singularidade, né? O que a gente pode prospectar, mas de fato não desligado do que a gente já faz, né? Pro futuro, num futuro ideal, eu acho que eu gostaria de voltar para a educação básica, sabe? Viver esse desafio. Gostaria, mas também não gostaria porque eu fico nesse impasse, né? De como é que é um corpo travesti voltando para a educação básica. Quais são esses desafios e... Enfim, eu fico muito pensando, mas eu gostaria de voltar, né? Para enfrentar essa coisa do currículo, enfrentar essa questão do gênero e da sexualidade, enfrentar o tema de uma educação crítica, emancipadora e até porque eu começo a dar aula muito cedo, né? Assim, quando eu entro na graduação. E aí eu penso que com outra bagagem, com esse outro olhar, com essa outra maturidade, eu acho que poderia fazer outras coisas de outras formas, né? Eu gostaria de testar isso. E para finalizar, eu queria deixar esse espaço aqui aberto para você falar com o nosso público, se você quiser passar
alguma mensagem, conselho, qualquer coisa, esse espaço agora é seu. Eu queria fazer um jabazinho, tá, gente? Momento de merchan, tá? Mentira. Mas eu queria só deixar algumas referências que são, né, as obras que eu trabalho, né? E uma mensagem, gente, consumam essas autoras, tá? Consumam autores independentes LGBTQIA+, pretos, né? Não binários, PCDs, porque em se tratando de literatura, de artes no geral também, né? São públicos que não têm uma circulação hegemônica, não são facilmente circulados. Então a gente precisa fortalecer o máximo que puder esses trampos, esses rolês, esses corres, né? Então é muito importante que a gente consuma, divulgue, compartilhe, porque a gente está fazendo uma circulação, né? Uma recepção de obras que não facilmente são recebidas, né? E de obras que vão circular de outras maneiras e de outras vias, né? Então, eu gostaria de recomendar Este Sangue Não É de Menstruação, mas de Transfobia, da Maria Lucas, né? Que é maravilhosa. Vou botar aqui também, tá? Porque eu sou muito blogueirinha, mentira. O Memorais, Poéticas de uma Brixa Preta de Cortes, da Luna Souto Ferreira, tá, gente? Também é maravilhosa. Gostaria de recomendar também Bricolagem Travesti, da Maria Léo Araruna, tá? São, assim, autoras que, enfim, me emocionam e que fazem comigo um movimento muito importante. A Cobra Rasteira, Mitologia de uma Transição de Gênero, da Caiadu, né? E o Escurecendo, Ontografias Poéticas, da Abigail Campos Leal, tá? Então, são essas... E também tem, que eu esqueci em casa, o Eu Travesti, da Luísa Marilac, né? São essas obras que eu trabalho. Mas eu passo 2 anos só lendo e consumindo autoras travestis, poetas, enfim. E foi uma experiência que realmente me varre assim, para muitos lugares diferentes. Elas me ensinam também a ser corpa, né? Porque eu aprendi com a Giovanna Baby que a carne travesti ela extrai potência da outra. Não é de mim mesma, num gesto egoísmo, né? Mas a gente tira a vida quando a outra está viva, né? Isso é muito importante politicamente e eticamente, né? E isso poderia ser uma arma contra a necropolítica. A gente defender a vida no corpo do outro. Porque defender a vida no nosso corpo é muito fácil, né? E essa é uma ética ocidental branca que a gente já sabe que não dá muito certo, né? E que a gente pudesse aprender isso, né? A gente precisa defender a vida no corpo do outro. Porque o viver do outro é aquilo que me move também, porque eu já sou outro, né? Ou já sou outra e outre, né? E aí eu queria finalizar com um poeminha meu, tá? Que tá nessa antologia poema de Aluvião, Novos Territórios da Literatura Sul-Baiana. Não sei se vai estar focando, tá, gente? E que eu tive a honra de participar com poetas que eu admiro bastante a respeito de Rita Santana e Daniela Galdino, né? Que são 2 poetas que também me movem bastante nesse rol de outras poetas, né? E eu gostaria de recitar um poema chamado Messiânica. O espaço é completamente seu. Fica à vontade. Então, Messiânica. De tudo aqui fazer sangrar, sumarenta promessa do meu existir. E se sangro em cada esquina, marco perpetuamente, sem a mansidão do cordeiro, o asfalto do anjo adiado. Tenho a tal marca, incisão transversa, na fronte que me dizem bestial. Eu devoro suas raízes amargas e as regurgito, emplasto para minha pele dura da lida do dia. Não tenho portas, meu direito não é o segredo. Na noite que me dizem escura, pois já vem, tão bélico quanto santo, o anjo justiceiro. Primeiro goza e abre a braguilha, depois ceifa as almas das primogênitas, incógnitas, sem o choro das matronas enferrujadas. Há de vir, dos pastos precários, subúrbios mananciais, esquinas iluminadas por estrelas, uma trava mana montada, e será motivo de honra e desagrado para as obtusas gerontocracias. Eu as vejo morrer e sinto todas as dores, cada passo ressona no meu corpo que também morre. Mas também corro, léguas ao encontro de todas, porque ainda vivas no palco da ressurreição,
desfilam milagres e movem imensas pedras tumulares para fazer rodar a gira da Viva. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Estamos tão impactados. É isso. A gente gostaria de agradecer novamente a sua participação. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E por apresentar o seu trabalho, sua pesquisa, suas referências. É muito importante a gente falar sobre isso. Compartilhar um pouco com a sua história com o nosso público, conosco também é uma honra infinita. Obrigada. Estava apontando, achei que era alguma coisa técnica. E eu olhando para Leonardo aqui. Tá, peraí.